Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todo o mercado da bola, né, do Flamengo, que tá pegando fogo, tá bom? Cruzeiro aí finalmente aí vai com tudo pra cima do Gabigol. Já deu o maior rebuliço lá no Palmeiras, né? Querem contratar o Dudu, já mandou a proposta do Dudu, ficou desorientado e tá querendo sair. O próprio empresário do jogador falou. E agora o Gabigol, tá bom? Vamos ver como é que foi essa situação, tá certo? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Vamos acompanhar aqui um pequeno corte aqui do programa SPN, né? Falando sobre o Flamengo, sobre outros assuntos também relacionados ao Flamengo, tá certo? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, tá bom? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Direitos e direitos autorais, SPN. O vídeo. Situação como essa, ter o Neymar. Por quê? Porque é um casamento de um jogador que ele precisa ainda voltar a jogar, né? Ele, há muito tempo, o Neymar, acho que tem produzido pouco dentro de campo e está contundido. Então ele precisa voltar a jogar e ele vai voltar. E é um casamento de um jogador super midiático, ótimo jogador. No padrão do futebol brasileiro, então, ele deita e rola. E é um casamento de duas potências, Neymar e Flamengo. Então acho natural o Flamengo até mandar um foguinho. Flertar. É isso. E o jogador também, olhando para o Brasil, ele vai olhar para projetos, histórias onde tem a grana, onde ele pode ter dar uma volta por cima também, né, Calçade? Até na imagem dele. Aqui nesse programa a gente nem fala o foguinho, a gente fala que é jogar pedrinha. Mas ele joga pedrinha. Eu acho natural. Só que começar a imaginar o Flamengo com o Neymar e tal, aí é um pouco da loucura que tomou conta do futebol brasileiro, que é o seguinte: a gente, isso vale para todos os clubes, a gente passa mais tempo imaginando o que poderia ser aquilo que nunca vai acontecer do que a realidade. E a realidade do Flamengo hoje é outra. Ponto. Até porque vem Neymar, aí você pega a Arrascaeta, põe no banco de reserva. Mas talvez uma saída de 10 ali, Gabi, preparando uma saída e o Neymar... O Neymar, no Flamengo de hoje, o Neymar vem e joga onde está a Arrascaeta. Você não põe ele nem numa beirada, nem na outra, e nem vai marcar ninguém no meio de campo. Ele é daqui, largado. Isso. Então é o seguinte, você traz e se aposenta o 14, fala para ele ir para outro lugar, fazer uma... Então, isso é futuro. Se rolar, rolou. Quer dizer, no momento do Flamengo, é outro. E eu não acho que o Flamengo usaria isso de forma eleitoral. Por quê? Porque você tem o que pode acontecer, mas a frustração também está contra. Eu acho que até nesse sentido o Braz foi muito bem, gente. Ele veio aqui e tal, mas é óbvio que se a gente olha para a realidade do futebol brasileiro, quais clubes têm condição de criar um aporte para trazer um jogador desse tamanho, pelo que ele ganha, pelo tudo que envolve ele? O Flamengo é um deles. Palmeiras é outro, o Atlético talvez, que também não tá legal lá também, né? Não. Enfim, não tem muita gente que tem essa capacidade de colocar... E o Santos pelo coração. O Santos seria assim, seria pro Santos do caramba, você voltar para uma Série A com o Neymar. Agora... Eu acho que esse coração aí... eu tô sendo... ritmo, não. Eu tô sendo muito ingênua, talvez. Que tá rolando um papinho, tá. Climinha, já mandou aquele drink pra mesa de o Neymar hoje precisa mais do Flamengo do que o Flamengo precisa do Neymar, não é? É isso. E precisa voltar a ser adorado por uma nação. Essa é a famosa cavadinha. O Vidal mesmo foi assim que começou. Eu digo assim, eu amo o Flamengo. Se bem que o Vidal precisava cavar muito. O Neymar não precisa cavar nada. Mas eu digo assim, o Neymar tá com a imagem dele arranhado, talvez com clamor nacional. O Flamengo continua disputando, independentemente de ter Neymar ou não, tem aporte financeiro para disputar. Uma boa parte do país vai gostar dele. Mas assim, hoje, talvez pra imagem, pro carinho, pro ego, pra inflar, o Neymar precisa mais do Flamengo do que o Flamengo precisa do Neymar. Depende assim, muito do que ele projeta, se é que ele projeta, tem essa visão do que é o futuro da carreira dele, já caminhando para o fim. Ele já passou dos 30, então ele quer voltar a jogar no Brasil? Quer. Porque hoje ele está na Arábia Saudita, está ganhando os tubos. Então ele voltar ao Brasil é voltar para o conforto, para um país que não tem as restrições que ele tem. E até para a seleção. Exato. E aqui a pegada é outra, né? Você vai para o Rio, uma cidade legal dessa, né? Ali com o calor, os amigos, a badalação, e ainda vai jogar futebol e ganhar muita grana. Se ele quiser continuar a história dele no Brasil, porque a história dele é no Santos, ele fica pouco tempo e vai embora. Agora, o Neymar que a gente conhece tem 20% construído aqui no Brasil e 80% lá fora. Ele volta para uma nação que é gigantesca, que é um time com dimensão no país todo, e aí é o projeto dele. Ele tem esse direito. Nem todos falam assim, eu quero ir para o Flamengo vai te aceitar. No caso do Neymar, o dia que ele quiser, eu tenho certeza que, o dia que for possível,
ele consegue chegar a um acordo com o Flamengo, porque aí é um projeto gigantesco, envolve um monte de patrocinador, um monte de gente que quer botar dinheiro nessa história. Então, assim, eu não vejo dificuldade. É só o Neymar falar assim, gente, eu estou disponível para vocês. Eles dão um jeito e trazem, mas isso é futuro. O presente é esse Flamengo do Tite aqui e segue a vida. Bom, seguindo a vida também no nosso Sport Center, a gente fala agora sobre Palmeiras e Vasco. O Palmeiras que conquistou seus 3 pontos lá no Allianz Parque. Só. O Flamengo desde a estreia do Tite, tá? São 43 jogos, 28 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, o aproveitamento de 71,3%. A média aí de pouco mais de 1,74 gol por jogo e ainda uma média muito baixa, né, de gols sofridos por partida. Calçade, a gente tinha muita curiosidade, a 6ª vitória consecutiva também do Flamengo, né? A gente tinha muita curiosidade para entender como seria esse Flamengo do período data FIFA. Data FIFA não, período Copa América, porque nada parou. E ainda no início do jogo o Flamengo perde 2 jogadores, como se a situação já não fosse muito fácil. Te agradou o que você viu do Flamengo no Maracanã? Maria, ele tem razão quando ele fala de grupo, né? Porque um time que tinha jogadores na Copa América, jogadores contundidos, perdeu 2 jogadores durante o andamento da partida e tinha no banco de reservas Gabigol, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Isso é grupo, gente, isso é grupo. Gabigol, Luiz Araújo e o Bruno Henrique jogariam na maioria dos times brasileiros como titulares se não tivessem no Flamengo. Eles estavam no banco do Flamengo. O que tentou fazer o Tite? Para iniciar o jogo, manter a estrutura do jeito que o time vem jogando. Então, o Lohan joga ali na função do Arrascaeta, são jogadores diferentes, mas ele joga naquele espaço. O Gerson ficou no lado direito, iniciou onde ele joga quando os titulares estão presentes. Nos volantes, né, ele tinha o Léo Ortiz, aí era o problema, mesmo assim com o elenco rico, os jogadores estavam contundidos, Léo Ortiz e o Igor. O que aconteceu? E ainda o Léo Pereira adaptado à lateral esquerda. Tá bom. Com a contusão, com a saída, né, com a entrada do Luiz Araújo, contusão do Igor no meio de campo, o que faz? O Gerson vem para um segundo volante, ali que seria um papel do De La Cruz, e o Luiz Araújo entra na dele, que é o lado direito. E o lado direito, assim, as diagonais do Luiz Araújo ficam maravilhosas, porque velocidade, atacando o espaço no que o Grêmio oferecia, e ele faz um baita golaço com a perna esquerda, característica dele. Que era uma formação que ele utilizou já no início, né? Mas ele preferiu primeiro colocar em campo um Flamengo parecido àquele que ele vem utilizando. Na troca, que foi uma necessidade do jogo, ele ganha muito mais. Que é com o Luiz Araújo, porque os jogadores, em alguns momentos, o jogador também, independentemente do coletivo, o jogador pode oferecer mais. E nesse jogo, o Luiz Araújo ofereceu muito para o Flamengo mereceu vencer o Grêmio, mas não é que o Grêmio foi mal, foi dominado pelo Flamengo. O Grêmio competiu muito. Sim, só que ele jogou contra um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, que por ter um elenco muito bom, ganhou o jogo. Se fosse um elenco daqueles normais, você tem 11 titulares, um ou outro reserva que entra, aí o Flamengo teria se lascado contra o Grêmio. O Renato, ele até elogia muito o comportamento dos seus atletas por isso, né? E se a gente tem uma profundidade de elenco no Flamengo, é uma coisa que o Renato não tem. No Grêmio, tá ali perdendo o Diego e tentando fazer essa equipe também funcionar. Renato, você preparou pra gente também uma análise sobre o que você traz, então, pro Sport Center. Vamos dar uma olhada exatamente no que o Calçade vinha falando, sobre essas mudanças de peças. Primeiro por convocações, depois por lesões, e como essas mudanças fizeram a característica de jogo do Flamengo mudar também dentro do jogo, que acabou sendo positivo. Um jogo que o Grêmio, por exemplo, o primeiro tempo para mim é muito bom do Grêmio, o Grêmio propondo, jogando quando tinha a bola, colocando a bola no chão. Foi um Flamengo mais vertical, utilizando mais contra-ataques. E foi assim que a equipe do Tite matou o jogo. Acho que até saindo um pouco da sua essência do que é esse time que normalmente se instala no campo do adversário, trabalha a bola, busca achar espaços, não. No jogo de ontem, quando você traz um Gerson para a volância, e aí você tem 2 pontas mais agudos, você tem o Pedro, a gente vai até falar um pouco da função dele, e principalmente o Lohan, que é um jogador de arrancada, de levar a bola de condução. Vamos pro vídeo que a gente vai dar uma olhada e tentar explicar isso. Bola com o Grêmio no ataque, o Flamengo já recupera, e olha como muda um pouco a característica da equipe, né? Primeiro, assim,
Muito bom jogo para mim do Ortiz. Ortiz nessa posição de primeiro volante. Ele já fez isso em alguns momentos, tem qualidade para isso, mas a gente sabe que não é a dele. E eu acho que ele cumpriu bem o papel. Mas olha como era um Flamengo que recuperava a bola e já avançava a campo muito rápido. Bola no Lohan, isso ele vai muito bem, esse arrasto, né? Ele é um cara que arrasta, que conduz bem a bola em velocidade. Olha como o Flamengo em poucos toques já chega. Aí o Grêmio até se organiza um pouco mais. O Bruno vai achar o Luiz Araújo, que antes dos gols já teve essa carimbada na trave. Consegue achar um bom chute, ó, não dava pro Rafael. E aí o primeiro contra-ataque do Flamengo já acerta. De novo, recupera, sai longo. E aí o papel do Pedro muito bom nesse jogo. E o Pedro tem crescido nisso. De fazer essa parede, de reter a bola, de fazer com que o time saia de trás. Isso é importante, ele é um jogador que tem estatura, tem condição física para fazer isso. E ó, sustenta no meio de 2 e já clareia a jogada. Bola pro Bruno, o Bruno em campo aberto a gente sabe que é muito bom, é um cara que arranca muito bem. Importante papel do Lohan, quando o Pedro sai, o Lohan ele é menos meia que o Arrascaeta, né? Um jogador mais agudo, de mais chegada, de mais velocidade. Então é importante o Lohan, com a saída do Pedro, gerar profundidade, ó. Atacar a linha defensiva do adversário, se projetar, ser o cara mais adiantado. E aí a gente vê o Flamengo de novo, ó, rodando a bola, o Pedro de novo trabalhando fora da área. Vai achar muito bem o Luiz. E aí, ó, troca de lado, faz o Grêmio flutuar, né? Balançar pro lado da bola. E aí o chute que o meu parceiro acerta aqui, aí é sacanagem. Não dá pra falar muita coisa não, vai muito bem. De novo, mais uma vez, ó. Posição de 1-0, ó. Flamengo com a linha defensiva, ó, fechadinha. Muito compacto, Pedro até baixando aqui para ajudar também, ó. Muito importante o papel tanto do Bruno Henrique como do Luiz Araújo de baixar, eles fizeram um trabalho defensivo muito forte dentro do jogo, que foi um Grêmio que jogou bem, eu acho que o Grêmio não fez um mau jogo não. Recuperou, ó o Rossi, aliás, tá muito louco essa camisa toda, esse uniforme todo preto do Rossi, hein? Achou aqui rapidinho e de novo, ó quem que é o escape, isso que é legal, você entender as características do time que tá em campo. Você acha o Lohan e ele é o escape, ó, arranca, velocidade, importante todo mundo fazer a transição, o Luiz chegando, o Pedro também, o Grêmio tentando voltar, o Grêmio teve problemas com transição e mais uma vez o Pedro segura, pausa e acha muito bem o passe, mais uma finalização muito precisa do Luiz Araújo, que chegou e acabou entrando e demonstrou ser muito assertivo dentro do jogo. Então é isso, um Flamengo que normalmente trabalha a bola, é o time que fica com muita posse. Nesse jogo mudou as peças, mudou a característica. Mudou. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Algumas informações aqui importantes, né? Até com base no que ele falou aí, né? Achei bem interessante o comportamento do Flamengo no segundo tempo. Primeiro tempo, né, que o Flamengo tinha jogado mal, é porque tava tentando entender um pouco o Grêmio, né? O Grêmio veio pra cima, até os 10 minutos o Flamengo ficou assim um pouco preso, tentando achar, até a questão do entrosamento também, né? A equipe não tinha jogado junto ainda, as peças que entraram. O time ficou tentando se adaptar. O time ficou tentando se adaptar um pouco, né? Depois que conseguiu se encaixar, né? O Tite conseguiu entender mais um pouco o sistema do Grêmio, o time se encaixou e começou a jogar. Mas não era um time tão vertical como ele falou, né? Era um time mais cadenciado e tudo mais, até pelo estilo de jogo, as peças que estavam em campo. Após a saída do Igor Jesus e do Cebolinha, infelizmente por lesão, a entrada do Luiz Araújo e o recuo do Gerson e a entrada também do Bruno Henrique, né? Foi primordial. O time ficou bem tenso, letal, forte. Começou, né, a sair as primeiras jogadas e o time foi bem incisivo, né? Merecia até mais gols se não fosse o goleiro do Grêmio, tá bom? Tirando as bolas na trave e tudo mais. Aquela paulada do Davi Luiz. Mas merecia mais gols. Mais importante que o Flamengo ganhou, conseguiu uma boa vitória. E agora, amanhã, um jogo importantíssimo aí, né? Diante do Atlético Paranaense. E jogo muito importante aí. Infelizmente, passar aqui só a questão do quadro no clínico. O Igor Jesus é um pouquinho mais sério. Ele teve uma lesão, não teve nenhum rompimento de ligamento, tá bom? Mas com em tosse, vai passar de 3 a 4 semanas, é quase um mês aí em recuperação. Já o Cebolinha não foi constatado lesão, só a pancada mesmo, ele tá sentindo dor. Com isso, o Flamengo optou, né, achou melhor em pôr o Paulo dentro do Atlético Paranaense, tá bom? Vamos ver como é que o Tito vai encaixar essa equipe, já que além do Alan, do Ailton Lucas, eu creio que até que o Ailton Lucas vai voltar agora dentro do Atlético Paranaense, né? A gente só vai ter certeza amanhã pela manhã. Mas, todavia, né, entretanto, Cebolinha vai ficar de fora, o Alan também tá de fora. Vamos ver como é que o Tito vai quebrar a cabeça para poder conseguir encaixar essa equipe. Se vai repetir a equipe no segundo tempo, ou vai ver o que ele vai fazer, né? Mas espero que ele consiga fazer uma equipe bem competitiva, uma equipe bem aguda, bem intensa.
Porque um jogo é muito difícil, na Arena da Baixada, gramado sintético, a gente sabe todas as dificuldades, né? Todos os intempéries. Mas eu espero que o Flamengo consiga fazer um bom jogo, sair com o resultado, até para poder manter a liderança do campeonato, tá bom? Em relação ao Cruzeiro, o Cruzeiro tá forte aí no mercado. Acabou de vir a proposta lá pro Palmeiras, né? Pelo Dudu. Isso fez uma dor de cabeça grande. O pessoal tá bem louco lá. A Leila tá puxando os cabelos. Porque parece, né? Eu acabei de ver agora essa matéria. O Dudu aceitou a proposta do Cruzeiro. Tá fazendo de tudo para poder rescindir, né? Os empresários do jogador também foi uma proposta muito alta. Os empresários do jogador estão loucos, né? Para poder ver essa contratação logo. E o pau tá comendo pra banda de lá, né? Pra piorar agora, o Cruzeiro vai vir finalmente fazer uma proposta, né, oficial para o Flamengo em relação ao Gabigol, tá bom? Querem muito o Gabigol para o ataque e vão fazer de tudo aí para tirar o Gabigol do Flamengo. Vamos ver como é que a direção do Flamengo vai fazer. Lembrando que tem a questão da audiência, né, que ainda não foi decidido. Isso pesa um pouco, mas o Cruzeiro parece que não quis nem saber, quer realmente o Gabigol. E eu espero que o Flamengo tome uma decisão em relação a isso, tá bom? Eu esperar aí mais, como é que se diz? Mais apuração aí para poder trazer um negócio mais sólido, né, para vocês em relação até a questão do Gabigol, posicionamento do Gabigol e posicionamento também do Flamengo em relação a essa negociação, tá bom? Mas realmente o Cruzeiro vai fazer a proposta oficial pro Flamengo. Não tá nem aí pros valores, né? Já que o dono lá de BH tem dinheiro, quer fazer tudo para contratar o Gabigol. Só vai depender da decisão do Gabigol e do Flamengo, tá bom? Lembrando que o Flamengo pretende, sim, o Marco Braz até expôs isso, né? Ele relatou isso, que pretende renovar com o Gabigol, mas a princípio estava esperando a questão da audiência, né? Do negócio do CAS lá, da decisão da Corte Arbitral do Esporte, para poder tomar uma decisão definitiva, tá bom? Em relação à renovação do Gabigol. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais SPN. Valeu.